Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a quantidade de problemas que acontecem quando você dorme mal. Tanto faz se você está dormindo pouco ou se tem o sono quebrado. Você sofre muito com isso. Se inscreve aí no canal, ajuda a gente a crescer. Se inscreva no canal, senão eu vou roubar seus bambus. Os problemas mais fáceis de entender são os problemas cognitivos. A gente vai dividir então todas as consequências de dormir mal em cognitivas, cardiovasculares e endócrinas. As cognitivas são as mais fáceis mesmo. Eu vou começar por ela. O que ocorre de mais comum quando você dorme mal é dever sono. Então o sono cria dívida. No outro dia a pessoa fica então sonolenta. É muito comum nos pacientes que têm até insônia terem sonolência no outro dia. Mas uma pessoa com insônia muito grave muitas vezes não dorme em momento nenhum, nem de manhã, nem de tarde, nem de noite, de uma forma correta. O que ocorre então é a pessoa ter perda do raciocínio, incapacidade de concentração. Aliás, um sono mal dormido, especialmente na infância, é um diagnóstico diferencial muito importante de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Se seu filho é muito agitado durante o dia e até durante a noite, isso pode significar que ele tem um sono mal dormido. Além disso, uma pessoa que dorme mal não consegue memorizar corretamente. É durante o sono que se guardam as memórias. É durante o sono que a gente atinge o equilíbrio emocional. Uma pessoa que não dorme corretamente fica com o emocional dela em frangalhos. Quem já tem a tendência para um transtorno de ansiedade ou para depressão vai entrar muito mais facilmente no transtorno de ansiedade e na depressão e vai ser difícil de tratar. Às vezes a pessoa está tomando antidepressivo, que é o tratamento, por 1, 2, 3 anos e não vê diferença nenhuma, mas é porque o sono não está regulado. O sono bem dormido é a base de um funcionamento cerebral normal durante o dia. Se você dorme mal ou tem estas queixas que são memorização difícil, agitação constante, um transtorno de ansiedade ou depressão que está difícil de tratar, por favor, procure um médico que saiba tratar as doenças do sono, perfeito? Às vezes você já tem um psiquiatra e está tratando, lembra de queixar para ele. Às vezes você tem um neurologista que está tratando outras doenças, lembra de queixar para ele. E se esses colegas não são especialistas em medicina do sono, às vezes vale a pena sim buscar alguém que é especialista nessa área. Então essas são as consequências cognitivas. Tem outras, mas a princípio essas são as principais. A sonolência diurna, a sensação de estafa constante que ocorre por causa da fragmentação do sono ou da privação do sono. Outras consequências são as consequências cardiovasculares. Uma pessoa que está dormindo mal, ela passa o tempo inteiro com os sistemas excitatórios do seu corpo ligadonos. A gente chama de sistema simpático. Tem múltiplas causas para isso. Um bom exemplo é a síndrome da apneia obstrutiva do sono, que é parar de respirar durante o sono, né? Várias e várias vezes. Isso faz com que a pessoa tenha picos de ativação do que a gente chama de sistema simpático, que faz a gente secretar a adrenalina e a noradrenalina. O efeito é semelhante. As pessoas aumentam a frequência cardíaca, aumentam a pressão arterial, tiram o sangue da pele, por isso que a pessoa fica um pouco mais pálida, às vezes tem até sudorese por causa disso. E essa circulação aumentada que ocorre com o aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial, ainda que seja discreta, ainda que dure pouco tempo, ocorre dezenas, centenas de vezes por noite. E a pessoa dorme todo santo dia, então isso ocorre durante décadas. Até que a pessoa pode se tornar hipertensa, não só de noite, como durante o dia. Então isso é problemático, vai levar a pessoa a ter hipertensão arterial sistêmica e todas as suas consequências, um risco aumentado de infarto, de acidente vascular, dissecção de aorta, problemas renais e por aí vai. Mesmo sem o aumento da hipertensão, quem tem apneia do sono pode ter problemas cardíacos e aumento de arritmias, né? De acidentes vasculares cerebrais e infarto agudo do miocárdio. Uma pessoa que tem a fragmentação do sono, mesmo que não seja por causa de apneia do sono, ainda assim tem esses riscos aumentados. Outra coisa que pode acontecer, gente, é a pessoa ter, mesmo sem fragmentação completa, arritmias cardíacas durante o sono e acordar, né, com a pessoa palpitando ou ter essa sensação esquisita de que o coração está muito acelerado. Às vezes o tempo inteiro, mas tipicamente durante a madrugada.
Então, esses são alguns exemplos das consequências cardiovasculares, ou seja, de efeito no coração ou nas artérias e veias do nosso corpo. São muitas outras, mas eu acho que esse resumo breve já dá um esclarecimento do que você pode ter se dormir mal. E um dos mais comuns efeitos de se dormir mal, tanto de um sono fragmentado quanto um sono diminuído de quantidade, são os efeitos endócrinos. O que é isso? Endocrinologia, ciência que estuda os hormônios, do nosso corpo, as glândulas endócrinas. Então, a uma pessoa que tenha esse tipo de fragmentação do sono ou privação do sono de longo prazo, pode ter pré-diabetes ou até diabetes propriamente dito, simplesmente porque dorme mal. É durante o sono que se regularizam alguns dos hormônios relacionados à saciedade, ou seja, nossa vontade de comer. Se você come acima da média, você pode ter como causa disso um sono quebrado, mesmo que você não perceba. Aliás, muitas vezes a pessoa fala que ela é boa de cama, consegue dormir fácil, dorme em qualquer lugar, mas isso é problemático, isso é sintoma de sonolência diurna excessiva. A pessoa dormiu mal ou tem o sono quebrado de noite, nem percebe isso e durante o dia está devendo sono. Pior ainda se a pessoa estiver enchendo a cara de cafeína durante o dia, que aí ela provavelmente está tentando esconder a sonolência diurna dela. Muito problemático. Uma pessoa que dorme mal de noite, ela tem aumento da secreção de uma substância chamada grelina, tá bom? Um hormônio relacionado à fome, que é secretado pelo estômago quando ele está muito vazio. E torna-se resistente, a pessoa se torna resistente à ação de um hormônio chamado leptina. A leptina é o hormônio da saciedade. Na verdade, a leptina até aumenta, mas como ela não está funcionando direito, o corpo fica tentando secretar a leptina e não funciona. Estranhamente, ela é secretada pelas células gordurosas. Quanto mais gordura a pessoa tiver, menos ela deveria comer, porque ela está adquirindo uma reserva energética, e assim que deveria funcionar. Então a pessoa adquire muita gordura, começa a secretar leptina, aí a pessoa precisa comer menos. Só que se ela tem um sono mal dormido, se ela tem um sono quebrado ou pequeno, a leptina não funciona direito. Aí a pessoa ganha gordura, secreta leptina, mas o cérebro não interpreta isso. O cérebro se torna resistente às ações da leptina. Super problemático, então a pessoa continua comendo. Olha, não é a mesma coisa que trocar alface por hambúrguer, tá bom? Quem faz isso é o transtorno de ansiedade. O que uma pessoa que tem um sono muito fragmentado, especialmente por apneia do sono, faz é comer, ao invés de 3 colheres de arroz, comer 5. Ela nem percebe isso de imediato, mas com o passar do ano, ela ganha uns 2 quilos. Então uma pessoa de 60 quilos passa a ter 62. Ela nem nota tanta diferença de 60 para 62. Mas se todo ano ela ganhar 2 quilos, depois de 10 anos ela ganhou 20. Então uma pessoa de 20 anos que tinha 60 está com 80 aos 30 e com 100 aos 40 anos de idade. Justamente por ter um sono fragmentado. Se começar mais velho na vida da pessoa, ainda tem chance disso acontecer. Mas a história tradicional de quem tem, por exemplo, a apneia do sono e um sono todo picotado, é até às vezes ter sido magrinha na adolescência, até o começo dos 20 e poucos anos, chega aos 30, 40 anos obeso, se não estiver praticando bastante exercício, Porque dá para combater isso com um pouco de exercício e com uma tentativa de ter uma dieta melhor. Então tem como combater isso de forma racional. Ou seja, um sono fragmentado por causa do aumento da secreção de grelina e da resistência à ação da leptina, faz com que a pessoa coma mais. Agora, é o que eu falei, se você está trocando alface por hambúrguer, por doce, procurando comida o tempo inteiro, isso provavelmente não é por causa de sono mal dormido. Às vezes é um transtorno de ansiedade ou uma depressão que estão te fazendo levar a comer mais. Então corre atrás, dos 2 jeitos é bom procurar ajuda, especialmente no caso da depressão, que é uma doença gravíssima, que exige que você tome medicamento e se cure dela. A gente está falando de se livrar da doença, perfeito? O transtorno de ansiedade é complicado, porque uma pessoa que tem transtorno de ansiedade, ela às vezes tem dificuldade para começar a dormir, o que diminui o sono dela, aí dorme mal, não consegue equilibrar o transtorno de ansiedade, então entra num ciclo vicioso de catástrofe. A ansiedade piora o sono piora a ansiedade, que piora o sono mais uma vez. Então tem que tratar. A pessoa tratando o transtorno de ansiedade, às vezes você resolve o problema do sono mal dormido.
não é ficar enfiando calmante na pessoa. Se o sono está fragmentado ou diminuído de tamanho, ficar enfiando calmante, clonazepam, zolpidem, alprazolam, não vai resolver. Isso não causa sono, isso desliga o cérebro. São coisas diferentes. O cérebro deve estar funcionando para haver o equilíbrio dos hormônios, para haver o equilíbrio da frequência cardíaca e para que a pessoa trabalhe o que ela precisa trabalhar, da memorização e do equilíbrio emocional, para acordar bem no outro dia. Combinado? Então, se você tem qualquer desses sintomas, gente, memória fraca quando é muito jovem, um transtorno de ansiedade que tem dificuldade de ser tratado, dificuldade de concentração, tanto na infância quanto na vida adulta, isso pode ser consequência de um sono mal dormido. Se você é hipertenso e ronca, se você tem diabetes ou pré-diabetes, se tem arritmia cardíaca, muitas vezes vale a pena investigar o sono para ver se não tem um sono fragmentado, mesmo que você não perceba. É complicado, né? Porque quando a gente tem menos de 15, quando a gente acorda, né, por menos de 15 segundos, a gente não lembra de ter acordado. Daí que a pessoa pode estar acordando dezenas de vezes por hora e não vai saber disso. Às vezes o parceiro detecta, né? A pessoa para de respirar, no exemplo da apneia do sono, e aí a hora que desperta, tenta voltar a respirar, até balbucia, fala alguma coisinha, e o parceiro percebe. Então fica ligado. Se tem essas consequências, hipertensão, diabetes, memória fraca, transtorno de ansiedade, depressão, perfeito? Você tem que muitas vezes investigar o seu sono. Se você tem certeza que acorda bem disposto, não tem sonolência durante o dia, são outros 500. Mas se já ronca, se tem bruxismo, se fala durante o sono e tem essas outras consequências, trata de procurar um médico do sono. Você pode estar com doença do sono e não sabe disso. Combinado? Um abraço, gente. A gente se vê semana que vem. Se inscreve de novo no canal. Não esquece de deixar o seu like e comenta aí qual que é a doença do sono que você está tratando. Está tratando com quem? Um abraço, gente. Curta os vídeos e se inscreva no canal, senão eu vou roubar seus doces.